Antes dos cultos de comemoração de aniversário, o Ion já tinha me perguntado se eu poderia estar aqui essa noite. E aí vem os cultos com aqueles pastores pregando daquele jeito, e eu quase falei para o Ion, convida outra pessoa, não vai dar. Mas estou aqui, meus irmãos, sustentado pela graça do Senhor Jesus, tremendo muito. Espero que Ele me ajude, que o Espírito Santo fale aos nossos corações nesta noite. Pai, nós queremos Te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos como igreja, corpo de Cristo, nesta igreja, organização, onde nós, neste lugar, procuramos Te louvar e Te adorar, onde neste lugar nós procuramos aprender mais de Ti, Pai. E nós dependemos do Senhor, nós dependemos do Espírito Santo que nos ajude nesse momento, que fale aos nossos corações, que nos ensine. E, Pai, tenha misericórdia de mim. Eu sou tão pequenininho, sou tão limitado. Peço que o Senhor me ajude nesse momento. Me coloco, Senhor, como um instrumento Teu. E que o Senhor use a minha boca para falar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para os nossos corações, Pai. Tem misericórdia, Senhor, e fala aos nossos corações, ensina-nos nessa noite, nos dê o alimento espiritual, Pai, tão desejado por todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, quem tem acompanhado, né, a Escola Bíblica Dominical, sabe que nós estamos estudando a questão da fé. Nós estamos estudando Hebreus 11 e os personagens que estão descritos neste capítulo da Bíblia. E estamos estudando os personagens, considerando, né, esses personagens que são chamados de heróis da fé. Nós estamos estudando baseado nessa visão de fé. E eu tive que preparar um estudo sobre Enoque. E eu fiquei muito preocupado, porque Enoque é citado lá em Hebreus 11, mas nós temos muito pouca informação sobre Enoque na Bíblia. E aquilo me preocupou um pouquinho. Mas, quando eu li o verso 24 do capítulo 5 de Gênesis, que diz assim: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Chamou a atenção, porque nós não ouvimos de Enoque grandes feitos. Você não vê a Bíblia falar que Enoque fez obras extraordinárias, que ele fundou cidades, ou que ele tomou cidades, que ele participou de guerras, ou que ele fez obras missionárias fantásticas. A Bíblia não diz nada. Mas a Bíblia nos diz que Enoque andou com Deus. E parece que para Enoque, andar com Deus foi um fim em si mesmo. Eu ando com Deus. Aí eu me perguntei, para quê? Por que eu ando com Deus? O que você espera receber de Deus? O que você espera fazer para Deus? Eu ando com Deus e ponto final. Deus é um fim em si mesmo, e Ele não é um meio do qual nós vamos experimentar mais felicidade, nós vamos experimentar mais realizações, mais prazer, mais alegria, mais contentamento, mais sentido para a vida, mais felicidade, mais realização, mais prazer. Deus é um fim em si mesmo, e não um meio a partir do qual nós vamos receber respostas para as nossas perguntas, soluções para as nossas angústias. Nós andamos com Deus e ponto final. Não é para fazer grandes coisas, mesmo que seja para a glória de Deus, mas nós andamos com Deus. Deus
é um fim em si mesmo. Simples assim. Então, meu estudo me levava a procurar respostas para uma pergunta óbvia. Como é andar com Deus? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E como que é andar com Deus? E por incrível que pareça, meus irmãos, tudo isso foi uma introdução para mostrar para vocês que o personagem da minha mensagem de hoje não é Enoque. Mas, para quem esteve aqui na aula da escola dominical, vai se lembrar de que o estudo de Enoque nos levou a Abacuque. E nós vimos na EBD, na escola bíblica, a oração de Abacuque. E eu coloquei a oração dele em contraste com a oração de Jacó. E a oração de Abacuque tocou muito o meu coração. E tocou o coração de muitos que estavam aqui também, porque muitos depois vieram me dar o feedback. Alguns até me pediram aquele estudo para poder, sei lá, aproveitar em casa. Então eu fiquei curioso. Quem é esse profeta com nome engraçado, cujo significado é abraço? E eu procurei, então, estudar sobre esse personagem. Nós não temos informações sobre quem foi Abacuque. A Bíblia não nos dá muita informação. Não temos nenhuma evidência da sua família, por exemplo. Nós não sabemos se ele era casado, se ele era solteiro, se ele tinha filhos. Nós sabemos que Abacuque era um profeta. Mas nós vemos em Abacuque um homem de natureza profundamente eterna e de um caráter espiritual enorme. Então eu convido você, meu irmão, minha irmã, abra a Bíblia aí em Abacuque, no capítulo 1. Vou dar um tempinho, porque talvez muitos tenham dificuldade de achar Abacuque. Quem tiver o número da página na Bíblia da igreja? 799. Muito bom. Página 799 de quem estiver com a Bíblia da igreja. Abacuque 1 diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Existem alguns estudos para definir qual foi a época que Abacuque viveu. Algumas diferenças em relação à data, mas essa diferença é pouca. Mas qualquer que seja a data, todos eles acreditam que Abacuque viveu, e este livro foi escrito próximo ao ano 600 a.C. Talvez um pouco mais ou um pouco menos. O fato, meus irmãos, que nós lemos aí, é que Abacuque viveu numa época de grandes incertezas morais e espirituais. Vocês podem ler aí que a crise social abalava a sociedade de seu tempo. Ele sofreu com tudo isso, um grande número de problemas sociais, morais, e uma coisa que me chamou muito a atenção nesses 4 primeiros versículos, como é a tremenda semelhança com a nossa situação atual. Vocês perceberam aí? Primeiro, Deus parecia distante. Ele começa clamando para um Deus que parece que não ouvia mais. Até quando, Senhor, clamarei? E talvez você esteja passando por essa situação hoje. Talvez você esteja clamando, Senhor, eu estou aqui, eu estou desesperado, eu estou pedindo.
Parece que Deus não está te ouvindo. Parece que Ele não te ouve mais. Parece que Deus foi embora. Vejam o versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? O termo violência que aparece aí, no hebraico é Hamas. Você já deve ter ouvido essa palavra na mídia, não? Vocês sabem o que significa Hamas? Hamas significa crueldade que envolve derramamento de sangue. Violência seguida de derramamento de sangue. É aquele termo que a gente usa assim, ó, fulano está com as mãos sujas de sangue. Esse termo, ele aparece 6 vezes no livro de Abacuque. E ele aparece 68 vezes no texto massorético da Bíblia, que é o texto hebraico considerado mais fiel das Sagradas Escrituras. Então, nós vemos aí injustiça social, violência. Parece que Deus tinha ido embora. Os homens acharam que tinham tomado conta de tudo. Era tudo destruição. Vejam aí, destruição, iniquidade, vexame, violência, contenda, litígio, frouxidão da lei. Parece com alguma coisa que a gente está vendo por aí, né? O ímpio que oprime o justo, o juiz que se faz comprável. Não, isso não tem, né? Gente, olha quanta semelhança com o nosso mundo em que vivemos. E aí a gente pergunta, será que nós temos saída para a crise que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma crise moral. Estamos vivendo uma crise ética. Mas, principalmente, estamos vivendo uma crise espiritual. O quadro do mundo é sombrio. Nós temos crise no lar. Nós temos crise na sociedade. Crises na família, na política, na religião. O mundo parece que realmente está indo para o fim. Parece que nós não temos saída para esse dilema que nós estamos vivendo atualmente. Interessante que o profeta do Antigo Testamento, ele normalmente trazia a mensagem de Deus para os homens. Então ele chegava, assim diz o Senhor. Este é o profeta, aquele que é boca de Deus. Mas Abacuque aqui é diferente. Ele faz uma espécie de desabafo. Ele leva ao Senhor um coração angustiado. Talvez ele mesmo tenha sido vítima de toda essa crueldade que ele faz, que ele denuncia aqui. Mas o fato é que Abacuque nos faz pensar na diferença entre orar nos momentos de bonança e orar nos momentos de crise, não é mesmo? Até na oração a gente muda. Porque quando nós estamos num momento de dor, nós clamamos a Deus. Nós corremos para Deus. Nisso sim, Rogério, nós vamos para a cruz. Por quê? Porque nós sabemos que a única saída que nós temos é o Senhor, é o nosso Deus. Mas continuando aqui, aí vem a resposta do Senhor. Vocês sabem qual foi a resposta do Senhor? A coisa vai piorar. Vai piorar. Vejam aí, versículo 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte.
Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomam. Olha, Abacuque, a coisa vai piorar. Vai piorar porque o meu juízo virá através de uma nação extremamente perversa, terrível. Uma nação que eles criam os seus direitos, eles não têm dignidade nenhuma. Calma. Esse vai ser o meu juízo sobre todo o pecado de Judá, sobre tudo isso que você está colocando aqui. E se você continuar lendo nos versículos seguintes, você vai ver a perplexidade de Abacuque questionando o Senhor. Mas, Senhor, como pode? Como que o Senhor vai usar uma nação pagã, cruel, para exercer juízo sobre o povo escolhido? E o Senhor responde no capítulo 2 para Abacuque. Para que não fique muito longo e cansativo, depois vocês leem em casa, Abacuque está, os 2 primeiros capítulos, ele está escrito em forma de prosa. Então, provavelmente, você tenha um pouco de dificuldade na leitura. Leia 1, 2, 3 vezes. Né? Mas é interessante vocês verem que Abacuque vai dizer, o Senhor vai dizer para Abacuque, olha, eu vou resumir aqui. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Confie em mim. Depois, o juízo virá sobre eles também. Mas eu não poderia deixar de destacar 3 coisas importantes aqui neste capítulo 2 de Abacuque. Acompanhe comigo aí o verso 2. Resposta do Senhor, olha só. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Gostaria de destacar aqui 3 coisas importantes. O Senhor fala assim: a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Olha, Joyce, Deus tem um tempo determinado para as coisas. Olha, Regiane, Deus tem um tempo determinado para as coisas. Marcos, Deus tem um tempo determinado. Você está disposto a esperar pelo tempo do Senhor? A próxima ordem que Deus dá aqui é: espera. Olha, se você acha que está demorando, espera. Espera, porque certamente virá. Mário, será que Deus não está dizendo: espera um pouquinho, calma? Deus tem um tempo determinado. Nós precisamos esperar no tempo de Deus. E aí, no versículo 4, nós temos: o justo viverá pela sua fé. Gente, esse é o tema central da Bíblia. Esse é o tema central da carta do Espírito Santo que usou o nosso irmão apóstolo Paulo para escrever aos Romanos, onde ele cita esse texto, lá no capítulo 1, verso 17. O justo viverá pela sua fé. E o apóstolo Paulo ainda cita esse texto lá em Gálatas 3:11, e nós temos ainda lá em Hebreus 10:38. Não sabemos se foi Paulo que escreveu, mas sabemos que o autor é o Espírito Santo. E a palavra fé aqui, no hebraico, é emuná. E emuná
é muito mais do que crer intelectualmente em alguma coisa. Emuná significa fidelidade, firmeza. E eu ouvi uma ilustração muito interessante uma vez que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o seguinte: imagina que você está no meio de um mar agitado. Você, né, Jonas, acabou de sofrer um naufrágio. Não quero que você sofra um naufrágio, não é isso, tá? Mas você está lá, estou falando do Jonas porque o Jonas trabalha lá no meio do mar, né, Jonas? Você sofreu um grande naufrágio, você está cansado de bater os braços, as pernas lá, o seu corpo já está inteirinho, dolorido, com cãibras, né? Você já percebe que daqui a pouquinho você vai afundar. Mas aí surge um milagre. De repente você olha assim, bem próximo de você aparece uma boia. Então você, com as últimas forças, os últimos recursos que você tem, você vai e nada até aquela boia e agarra aquela boia com toda a força, com toda a vontade que você tem. Essa vontade, esse agarrar, na verdade, esse agarrar é o que os hebreus, que lá no hebraico chama-se emuná. Essa boia é a sua última chance de salvação. Então você se agarra nela. Esse ato de agarrar-se é emuná, que foi traduzido para nós como fé. Olha que interessante. Ser, portanto, justificado pela fé é agarrar-se à salvação que o Senhor nos dá. E esse emuná não é alguma coisa assim que se adquire somente com conhecimento intelectual de Deus. Não é aquela fé que você vem aqui, você diz no dia do batismo, da profissão de fé, mas ela é muito mais do que isso. Emuná significa muito mais do que isso. Emuná significa um relacionamento pessoal com Deus. Emuná significa você se agarrar a Deus. E aí eu me lembro daquele texto que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Bom, Abacuque parece ter encontrado no Senhor o alívio, a esperança, a força para continuar. Tanto que no capítulo 3, no final do livro, muda-se de prosa para um poema musical, e daí muitas pessoas acreditam que Abacuque poderia até ter sido um levita, porque vocês vão encontrar lá no finalzinho do livro uma notação musical, né? E aqui nós vemos então Abacuque mudando totalmente, porque assim como Deus fez com Jó, Deus mostra a Abacuque quem ele é, e ele diz que tudo estava sob o seu controle. Ele se mostra todo o seu poder para Abacuque. E ele diz assim: olha, Abacuque, eu estou vendo tudo isso que está acontecendo, mas no seu tempo determinado, o juízo virá, e também a redenção. A punição dos pecados, tanto dos judeus quanto dos gentios, mas principalmente a redenção. Sabe por quê? Porque o justo viverá pela fé. E aí acompanhe comigo, capítulo 3, versos 17. É uma poesia. E Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aí Abacuque descansa no Senhor. Isso é fé. Gente, isso é fé independente da condição em que você está vivendo.
pode estar acabando o mundo. Eu posso estar com dores profundas, com problemas terríveis, mas eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Você está em crise de fé? Por que você está em crise de fé? Porque Deus não me fez assim, Deus não me fez assado, Deus não funcionou como eu esperava, Deus não respondeu do jeito que eu queria, Deus não tirou meu espinho na carne, Deus não mudou meu marido, Deus não me deu emprego, Deus não me ouve. Deus no banco dos réus. Até quando clamarei, Senhor? O que você espera de Deus? Decepcionado com Deus? Tem aquele livro do Philip Yancey, recomendo. Sabe por quê? Porque nós sempre temos uma expectativa em relação a Deus. Nós temos uma expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa por mim, por nós. E, de repente, esse propósito que nós temos, que nós queremos ter, que nós desejamos, esse propósito, ele muda a razão da nossa fé. De repente, o propósito da nossa fé não está em Deus, mas naquilo que nós queremos obter de Deus. E esse propósito é tão forte que toma o papel de Deus nas nossas vidas. Ele vira um ídolo. E Deus passa a ser meramente um meio pelo qual eu pretendo atingir esse propósito na minha vida. E olha, meus irmãos, como é terrível a gente ver aí, nem vou dizer, mas as pessoas dizem, está amarrado, eu ordeno. As pessoas que transformam o Deus Todo-Poderoso numa varinha de condão, num gênio da lâmpada que está ali à disposição para fazer o que você deseja. Isso é um absurdo, isso é muito triste. Pessoas que não entenderam nada o que é ser crente no Senhor Jesus. E quando você faz isso, você está idolatrando, porque isso é idolatria. Porque você está mudando o propósito daquilo pelo qual você quer na pessoa de Deus. Lembram-se de Enoque? Deus era o fim, e não o meio. Agora, pensem na atitude de Abacuque. Abacuque foi da queixa para a confiança. Ele foi da dúvida para a certeza, do homem carnal para Deus. E o segredo dessa mudança, vocês podem ler depois com maior cuidado, está no capítulo 2, onde Deus responde. E no centro dessa mudança está o credo que nós lemos, o credo da fé. O justo viverá pela fé. Abacuque, ao contrário de dizer eu ordeno, está amarrado, ele diz, mesmo não havendo uvas na figueira, mesmo não tendo produção nas lavouras, mesmo não tendo bois nos estábulos, todavia eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo que eu não chegue lá onde eu quero chegar, onde eu gostaria que Deus me levasse, mesmo eu não tendo o que eu gostaria de ter, mesmo sofrendo tudo isso que nós estamos sofrendo, nós estamos precisando fazer passeata nas ruas, não sei se é a solução, mas é alguma coisa, porque os juízes são compráveis, a lei foi afrouxada. Cadê a justiça? Todos nós estamos indignados com tudo isso que está acontecendo. Mas Abacuque diz, mesmo que tudo isso aconteça,
Ele será o meu Deus. E sempre será o meu Deus. Sabe por quê? Porque eu não busco aquilo que Deus pode me dar. Eu busco a Deus. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Você está esperando alguma coisa do Senhor? Você está triste, está decepcionado? Alegre-se no Senhor, porque o Senhor nos deu a salvação. O que mais que eu preciso? Como o Rogério falou, um amor incompreensível. O Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, criou todo esse universo que nós vemos aí, porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Não há cientista nesse mundo que vai conseguir provar que não foi Deus que criou isso. E sabe o que esse Deus fez? Ele se despojou da sua glória. Ele se humilhou em carne. E ele passou por um grande sofrimento. Porque ele morreu na cruz, a pior morte que tinha. O Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, porque sem Ele nada do que se fez foi feito. Por intermédio dele, todas as coisas foram feitas. E esse Deus sofre porque Ele te ama, porque Ele me ama, e porque Ele quer que nós passamos toda a eternidade com Ele. Por isso eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Você tem se alegrado no Senhor? Uma vez o Senhor Jesus respondeu para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Isso tem sido suficiente para você, meu irmão, minha irmã? A graça de Deus basta para você? E ele termina dizendo assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. O Senhor Deus tem sido a sua fortaleza? Ou você tem confiado muito em si mesmo? Ou você acha que você é bom demais, que você resolve tudo, que você consegue tudo, porque você tem fé? E fé na fé é fedor demais. Porque a fé tem que ser nesse Deus, Salvador, Criador. A fé tem um objetivo, ela tem um objeto. É o emuná que você se agarra no Senhor Jesus, porque Ele é a única salvação que você tem. Você tem buscado a Deus em todos os momentos da sua vida, ou somente quando a coisa aperta? Porque de vez em quando, às vezes Deus tem que mandar os caldeus, a Babilônia, para exercer juízo, para piorar as coisas. Para quê? Para clamarmos a Ele. Hoje de manhã, o Marcelo não está aqui, mas ele deu o testemunho da vida dele na devocional, dizendo: eu estava muito tranquilo na minha vida, achava que tinha emprego garantido, e eu era crente do meu jeito. Até um dia que ele ficou desempregado e não conseguia mais se colocar no mercado. E ficou muito tempo assim, até que ele clamou. Pois é, meus irmãos, as coisas às vezes precisam ficar muito ruins
para nós clamarmos ao Senhor. E você pode orar, então, como Abacuque? Eu espero que sim. Eu espero que você ore como Abacuque orou aqui, que se alegra no Senhor e exulta no Deus da minha salvação. Mas o justo viverá pela fé. E essa fé, meu irmão, minha irmã, ela tem que ser incondicional, independente da situação em que você esteja. Num naufrágio, numa grande dificuldade, num momento de dor, mas também, por que não, na bonança, na alegria, na felicidade. Eu não estou dizendo que a nossa vida é só dor, mas também não quero dizer para vocês que a nossa vida é só ordenar para o Senhor e que Ele vai cumprir. Talvez a nossa oração tenha que ser igual ao dos apóstolos, lá registrado em Lucas, no capítulo 17, verso 5. Eles dizem assim para o Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos dê uma semana abençoada nele. Vamos louvar?